Que coisa gloriosa, né? Nós sentimos uma glória muito forte, muito grande aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo Brunner, pastora Késia Brunner. Eu louvo a Deus pela vida desta família, o qual o Senhor tem levantado para ser referência no Rio de Janeiro, nesta nação, neste lugar. Esta igreja é uma referência, ministério crescendo unção. Deus tem dado a eles esta elevação, esta honra. E eu já estive aqui, pastor Marcelo já falou isto, e nós percebemos o quanto a igreja cresce, né? Cresce mesmo, irmãos, cresce em número, cresce em poder, cresce em unção, cresce em graça. Nós vemos no Congresso das Irmãs que o Senhor tem honrado a vocês, mulheres crescendo na unção de Deus. Que Deus abençoe a pastora Késia, que Deus continue dando a ela graça à frente dessas irmãs, dessas mulheres, a todo o ministério que está junto com ela, auxiliando e cooperando, ao pastor Marcelo também, a todo o ministério que está junto com ele, que o Senhor continue lhe dando homens de braços fortes para fazer a obra crescer. Vamos lá, irmãos, Atos 18, nós vamos pregar nesta noite sobre rompendo os limites para alcançar o favor de Deus. Amém? É o tema das nossas queridas, das nossas lindas nesta noite. E nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que narra a história de uma mulher que rompeu limites e barreiras das mais variadas. Nós vamos entender isso enquanto estivermos ministrando. Atos 18, vamos ler. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Repita comigo, e chegou a... E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua... Pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Vamos então agora ver o verso 18 do mesmo capítulo. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele... tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Verso 19. E chegou e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Meus irmãos, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Lucas nos apresenta a igreja, apresenta os servos do Senhor, a pessoa de uma mulher, o qual era casada com um varão, um homem. Isto é o conceito que a Bíblia nos dá de família. A Bíblia, quando nos fala de família, ela é muito clara. Ela vai dizer que uma família é composta por varão e varoa, por homem e mulher. E a Bíblia diz que agora esta família é apresentada a todos nós no capítulo 2 de Atos 18, quando a Bíblia diz que Priscila e Áquila agora estavam saindo de Roma e indo em direção a Corinto. Eu quero que você entenda algo nesta noite, que o mundo que nós vamos falar aqui representa um mundo dos limites. Quando nós vamos falar de Priscila e Áquila, especificamente a pessoa de Priscila, pois nós estamos num culto de mulheres, um culto de união feminina, um culto de mulheres que estão crescendo na graça. Nós vamos descobrir que o mundo de Priscila, ou seja, o
contexto de Priscila é um contexto cheio de limites, é um contexto cheio de impossibilidades, é um mundo cheio de barreiras, de impedimentos das mais variadas formas. Por que a irmã está dizendo isso? Porque o verso 2 nos explica, o verso 2 nos esclarece, quando Lucas vai dizer que agora esta família precisa sair de onde morava, esta família precisa agora sair de onde viviam. Esta família não morava em Corinto, a Bíblia é clara, a Bíblia vai dizer que esta família mora em Roma. Diga comigo, Roma. Ou seja, o lugar onde eles residiam. Se você fosse visitar a irmã Priscila, você certamente teria que viajar para Roma. Você certamente teria que descobrir o endereço dela na Itália, pois ela morava na capital do Império Romano. Mas de repente surge uma situação difícil na história desta mulher. De repente surge uma situação limite na história desta mulher. Qual é a situação limite, irmã? A situação limite é uma ordem clara do imperador que estava na época. O imperador na época era Cláudio César. Este homem agora faz um decreto, e esse decreto expulsa todos os judeus de Roma. Ou seja, agora o imperador escreve uma lei, o imperador escreve um edito, uma ordem, e esta lei estabelecia uma situação limite para o povo judeu. Diga, situação limite, lei desfavorável para o povo de Deus. Guarde essas duas palavras, situação limite e lei desfavorável. Por quê? Porque o imperador disse o seguinte: agora os judeus terão que fazer um êxodo obrigatório, querendo ou não, eles vão ter que se mudar da Itália. Imagine, irmã, você, aonde você mora, de repente você ser obrigada a se mudar. De repente vem uma lei dizendo que você não pode residir mais no endereço aonde você mora, que você não pode mais estar com os vínculos que você construiu durante o tempo que você ali morou, que agora você é obrigada, querendo ou não, a sair de onde você vive. Isto certamente causou um impacto sobre a história de Priscila e de Áquila. Agora, quando nós vamos ler o verso 2, nós vamos descobrir que Lucas não é muito claro a respeito deste negócio. Lucas, ele não entra muito no profundo deste negócio. Deus prefere omitir o contexto histórico desta situação. Agora, quando você vai estudar um pouco mais profundo o verso 2, você vai descobrir que essa expulsão é normalmente associada ao comentário de um homem chamado Suetônio. Diga comigo, Suetônio, que faz um comentário a respeito disso. Suetônio era filho de um tribuno da 13ª legião. Ele dedicou-se a armas e às letras, e ele se dedicou a estudar a história dos Césares, a história dos 12 Césares. Apesar de Suetônio ser apenas contemporâneo de Domiciano na fase adulta da sua vida, nós entendemos que ele era um historiador, ele era um estudioso. Então, Suetônio vai escrever, Caio Suetônio Tranquilo, este era o nome deste homem. Ele vai escrever o seguinte, que o fato de Cláudio César ter expulsado os judeus de Roma estava associado a guerras internas entre judeus messiânicos e judeus não messiânicos, ou seja, judeus convertidos a Jesus, judeus salvos em Cristo e judeus ainda apegados à lei, judeus ortodoxos, judeus que apenas referenciavam, que apenas reverenciavam a lei. Ou seja, havia disputas internas em Roma, havia disputas internas na capital de Roma. Quando você vai ver Suetônio escrever isso, você vai dizer o seguinte, você vai ver ele dizer o seguinte: já que os judeus estavam continuamente gerando tumultos por instigação de Cresto,
Cristo, ele, Cláudio, os expulsa de Roma. Olha que abuso, pastor. Ele escreve o nome do Cristo errado. Suetônio não era cristão, Suetônio era um pagão. E ele, na sua inscrição, ele, na sua referência ao tempo do imperador Cláudio César, ele vai dizer que um dos marcos do seu império foi ter expulsado os judeus de Roma. Agora ele diz assim: por instigação de Cresto. Olha que abuso. Suetônio erra a ortografia e erra o nome do Cristo. Ele estava dizendo assim: olha, por instigação de Cristo, os judeus viviam em disputas e tumultos. Então, Cláudio agora expulsa todos os judeus de Roma. Ou seja, acaba-se aqui, a princípio, a história de alguns judeus na cidade de Roma, na capital do império. Eu quero que você entenda isso agora. O primeiro limite que a irmã Priscila rompe, o primeiro limite que o irmão Áquila rompe, é um limite imposto por homens, é um limite imposto por aquela sociedade, é um limite imposto por aquela cultura, por questões históricas daquela geração, daquela sociedade, imposto pela figura mais importante, pela figura mais destacável daquele momento, que era o imperador Cláudio César. Ou seja, havia uma lei humana desfavorável. Diga comigo assim: Deus, diga mais forte, Deus irá me fazer vencer as leis que os homens me impõem. Deus vai me fazer romper limites impostos por homens. Levante a tua mão direita em nome de Jesus. O primeiro princípio que eu quero deixar para você aqui é este princípio: que existe, aleluia, leis que não são favoráveis a nós. Existem pessoas que não querem o crescimento da igreja, que não querem o crescimento da obra. Existe gente articulando, existe gente pensando, existe gente formulando decretos, formulando leis, preparando situações. Para quê? Para parar a igreja, para parar a obra, para parar o ministério do Espírito Santo sobre a face da terra. Mas prepara-se aí, ministério crescendo unção, prepara-se ministério, prepara-se igreja, preparem-se obreiros, preparem-se mulheres, porque Deus desta noite está dizendo que uma geração chamada Priscila, aleluia, está neste lugar. E esta geração, pega aí, toma posse aí, ela não para diante de decretos de homens, diante de leis de homens, diante de impossibilidades humanas. Sabe o que Deus mandou dizer aqui nesta noite? Querendo o diabo ou não, querendo o inferno ou não, querendo homens ou não, a obra de Deus vai crescer. Dá um glória aí, dá um glória forte aí. Deus me enviou a este lugar como profeta para dizer algo a esta igreja. Deus mandou dizer que pode acontecer a virada que for na Constituição, nas leis estabelecidas por estes homens e pelas autoridades impostas desta terra, mas Deus está dizendo que a igreja do Senhor está acima de tudo isso. A igreja não para, a igreja não para, a obra não para. Deus está te dizendo nesta noite: os editos de Césares não param a igreja, os decretos de Cláudio não param a igreja, mas a igreja rompe barreiras para alcançar o favor de Deus. Aleluia, deixa Deus te usar aí. Segura a mão desse crente do teu lado e diga: Deus vai nos levar a lugares longes. Dá glória aí, dá glória. Sabe o que Deus estava dizendo a Priscila? Deus estava dizendo o seguinte àquela mulher: mulher, eu estou permitindo esta lei desfavorável, eu estou permitindo a hostilidade, eu estou permitindo a crise,
Eu estou permitindo o repúdio. Eu estou permitindo as guerras. Eu estou permitindo os levantes. Eu estou permitindo as calúnias. Eu estou permitindo o êxodo para mover a sua vida, para te levar ao lugar que eu quero te levar. Pega aí esse negócio aí em nome de Jesus. Deus está dizendo nesta noite que essa situação desfavorável, que este limite humano imposto por homens, não vai matar você nem o teu ministério. Não vai acabar com os sonhos que Deus tem para a tua história. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Que tudo isso é dispositivo dele. Ele vai usar esse negócio para colocar você no lugar que ele quer, no lugar que ele sonhou. Deus está dizendo nesta noite: eu estou trazendo você para a posição que eu quero. Dá um brado aí de glória, dá um brado aí de glória. Fala para o teu irmão assim: esta crise não vai te matar. Ao contrário, ela te coloca no sonho de Deus. Dá um brado aí de glória, solta essa voz aí. Sabe o que Deus queria? Deus queria que aquela família rompesse aquele limite e fosse em direção ao sonho, ao lugar onde Deus os queria. Deus sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto. Quando você achar que você está no lugar mais confortável, no lugar mais tranquilo do mundo, no lugar mais sem conflitos do mundo, saiba disso, que Deus sempre irá mostrar a você que a sua segurança não está nas circunstâncias, mas a sua segurança está em Deus. É isso que Deus quer te dizer nesta noite. Deus disse assim: sabe de uma coisa? Eu vou usar esta família lá em Corinto. Aí entenda bem. A primeira barreira era do limite humano. A segunda barreira, oh, isso é forte, é muito forte, era do começar de novo em terra estranha. Sabe o que eu aprendo aqui nesta noite? Que Deus precisa tirar de nós o limite da falta de coragem. Que Deus precisa tirar de nós o limite da falta de entrega. Que Deus precisa tirar de nós a nossa apatia. Sabe o que Deus estava dizendo? Priscila, não deu certo em Roma, mas para onde você vai, vai dar certo. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Tem um limite que eu vou fazer você vencer, e este limite está dentro de você mesma. Você que está desencorajada, você que entrou aqui nesta noite não mais acreditando, você está incrédula das possibilidades e dos caminhos que Deus tem para a tua história. Você está incrédula daquilo que Deus vai fazer e do romper de Deus sobre a tua vida. Aí Deus está dizendo nesta noite: hoje eu vou mostrar para ele, eu vou mostrar para ela aqui nesta casa, que eu ainda sou o Deus, que quando faço começar de novo, eu mesmo entro na frente. Aleluia. Alabaxandarábia. Repita comigo assim: não é porque não deu certo lá atrás, é que vai dar errado agora. Diga: o meu Deus vai me fazer vencer as minhas dificuldades. Eu vou começar de novo e agora vai dar certo. Segura a mão desse crente e diga: dessa vez vai dar certo. Fala para ele: Alabaxandarábia. Eu não sei o que aconteceu lá atrás, mas Deus está dizendo nesta noite: eu estou tirando a tua falta de coragem e te faço começar de novo. Eles iriam para Corinto começar de novo. E sabe o que acontece com muita gente? Ele fracassa lá atrás e agora ele já não quer continuar mais, porque ele acha que fracasso é derrota. Olhe para mim nesta noite. Deus está dizendo que os teus fracassos são instrumentos de aprendizado, são pedagógicos.
Pega esse negócio de Deus aí. Deus está usando a pedagogia dele na sua história. Deus está dizendo assim: olha, não é porque lá atrás ele errou, não é porque lá atrás as coisas não foram bem, não é porque lá atrás as coisas foram decepcionantes, não é porque lá atrás ele se frustrou, que agora ele será um derrotado. Deus está dizendo nesta noite que eles teriam que ir para Corinto para começar de novo, mas Deus estava dizendo assim: olha, é nesse recomeçar que eu mostro que eu sou Deus na tua vida. Oh meu Deus, coloca a mão no teu coração nesta noite. O segundo limite está dentro de você mesma. Você mesmo quer parar, você mesmo não quer avançar, você mesmo acha que não vai dar certo, mas Deus está te dando ânimo agora, Deus está te dando coragem agora. Pega aí esse negócio aí em nome de Jesus. Deus está dizendo assim: olha, Arabaxandarábia, lança a rede de novo, porque dessa vez vai ter milagre. Eita Jesus de Nazareno, não é porque a noite toda você passou pescando e nada você pegou, que dessa vez você não vai ter nada de volta. Deus está dizendo: olha, quando você lançar a rede, vai ter uma pesca maravilhosa, aleluia, e vai ter gente que viu a tua derrota, tem que te ajudar agora a carregar as vitórias que você tem. Levante essa mão aí, crente, em nome de Jesus. Deus está dizendo nesta noite, tem gente que vai ter que dizer que Deus ainda é Deus. Nós éramos pessoas que não tínhamos nenhum valor, nós éramos pessoas que não tínhamos nenhum mérito, mas Ele não olhou para isso, ao contrário, Ele nos trouxe para perto dEle, porque Ele nos ama de tal forma, que Ele foi capaz de se despojar da sua glória, para nos salvar na cruz do Calvário. Sabe o que Jesus está dizendo nesta noite? O amor nunca falha, e nesta noite, eu casei com a igreja, eu casei com a tua vida, eu tenho uma chamada com a tua vida. Olha para a tua mão direita em nome de Jesus, vê se não tem um anel aí, vê se não tem, vê se não tem uma aliança, vê se não tem uma marca na tua vida. Oh Deus, Deus está dizendo aqui nesta noite, que pessoas que o mundo não dá valor nenhum, que pessoas que o mundo despreza, que pessoas que o mundo rejeita, Ele vai elevar num lugar de honra, e Ele vai colocar entre príncipes e princesas. Você recebe isso em nome de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite, mulher? Sabe o que Deus está dizendo nesta noite, homem? Que Ele gosta de casar com aquele que ninguém quer mesmo. Jesus é especialista em colocar aliança na mão daquele que ninguém dá valor. Sabe para quê? Para mostrar que toda a glória está nele, e que toda a grandeza é dele. Levante a tua mão para o céu em nome de Jesus nesta noite. Você vai romper esta barreira agora. Está entendendo o que Deus está falando? Pessoas que falam: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não quero, eu não tenho condições de fazer nada. Aí Jesus está dizendo assim: é desse jeito mesmo, porque quanto mais você disser não posso, não tenho, não farei, não tenho condições, a minha glória se manifesta na tua vida. Quanto mais você disser que não pode, mais eu mostro o meu poder. Eita Jesus lindo agora. Aí Deus está dizendo para o Áquila que está aqui hoje: os fazedores de tendas, os homens simples, que acham que nada vai acontecer na sua vida, é noite de você segurar o teu milagre, está entendendo? Porque o Deus que nós servimos é o Deus que foi falado aqui, que faz virada e vira cativeiro de cabeça para baixo. Eita Jesus, sobe essa mão de crente aí. Quando você diz que não tem, o Deus que tu serve mostra que pode. Oh Jesus maravilhoso, eu não sei qual é a barreira que está de pé na tua história, mas que você vai jogá-la por terra, vai. Oh glória, sabe como ela vai cair? Com um grito de glória bem forte. Sabe por quê? Porque Deus tem uma obra contigo. Nós vamos para Corinto. Diga forte: Corinto, eu estou chegando. Diga mais forte: Corinto, os meus pés já estão aí.
Oh, glória! Sabe qual foi o lugar que Deus mostrou a Áquila e Priscila? Corinto. Agora escute, Corinto era um lugar cheio de barreiras. O mundo de Corinto era o mundo do pecado. Eu costumo dizer que Priscila rompeu a barreira do pecado, da escravidão e da morte. Porque este era o contexto de Corinto, uma cidade próspera, uma cidade organizada, cosmopolita, moderna. Diz a história que no primeiro século era a cidade mais rica, no segundo século era a cidade mais rica do mundo antigo. Ou seja, nos anos 49 e 50 depois de Cristo, era uma das cidades mais poderosas do mundo antigo. Mas Corinto, apesar do seu poder econômico, era uma cidade cheia de negócios inescrupulosos. Era cheia de corruptos. Corinto era cheia de paganismo. Era o centro do paganismo do mundo antigo. Corinto era uma cidade cheia de imoralidade. Para você ter uma ideia, no monte mais alto da cidade, tinha um templo a uma deusa chamada Afrodite. Repita forte comigo, Afrodite. Afrodite, irmãos, era a deusa da beleza e do amor. Era chamada de Afrodite pelos gregos, mas pelos romanos era chamada de Vênus. Agora, para os irmãos entenderem como essa potestade segurava as almas de Corinto, até os imperadores se diziam filhos de Afrodite. Sabe o que isso significa? Que essa potestade, ela alcançava os poderes e a hierarquia mais alta daquela organização social. Era uma organização social que tinha um modus de vida baseado no pecado. Por que o pecado? Porque o mundo espiritual influencia o mundo material. O mundo espiritual é um mundo real e ele causa influência sobre caráter e comportamento dos homens. Aquela cidade era uma cidade tão promíscua que as mulheres de boa fama, as damas, não se diziam mulheres de Corinto, porque tinham vergonha. Era uma cidade difamada, imoral. Os marinheiros queriam afluir nela. Por quê? Porque era uma cidade que tinha uma rota comercial importante. Mas entenda bem, por conta dos viajantes, era uma cidade cheia de prostituição. Porque no templo de Afrodite tinha 1000 prostitutas cultuais, que desciam à noite e tornavam aquela cidade Sodoma e Gomorra. Agora olhe para mim, eu entendo que uma mulher e um homem não desejavam ir para Corinto. Um homem e uma mulher de Deus não desejavam ir para Corinto. Mas era lá que Deus queria mostrar que as barreiras do pecado caem por terra. Era lá que Deus queria mostrar a Áquila e Priscila que Deus é que faz a obra. Deus queria transformar aquela sociedade